Hoje vamos trazer no nosso podcast O que tem na sua bagagem uma convidada que resolveu tirar do seu dicionário a palavra desconforto. Ela se arriscou e cada vez mais cresceu e dando upskilling no seu conhecimento. Hoje ela conduz uma empresa incrível aqui nos Estados Unidos. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O que tem na sua bagagem. Eu sou a Cíntia Almeida, mãe do Rafael e da Marina, e sou também consultora de marketing global, pessoal. Estou aqui também representando a Acaso, minha empresa de bonés personalizados, e escritora de A Expatriada. Estou aqui hoje com o meu parceiro Rodrigo Souza. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast O que tem na sua bagagem. Eu sou Rodrigo Souto Souza, psicólogo, doutor em liderança organizacional, profissional de marketing e comunicação. Estou aqui junto com a Cíntia Almeida nos comandos técnicos desse podcast e hoje temos uma convidada especial, certo, Cíntia? Certíssimo, a nossa convidada de hoje é a Danila Riso Palmieri. Vou trazer um pouco de quem é a Danila. Danila é fundadora e CEO da Connect Solutions, consultoria sediada em Atlanta, que há mais de 13 anos apoia pequenas empresas na construção de operações de pessoas estruturadas, seguras e prontas para crescer. Sua atuação abrange estratégia de RH, onboarding, folha de pagamento e compliance, com foco em reduzir riscos e trazer organização e previsibilidade para o crescimento dos negócios. Com mais de 20 anos de experiência internacional em empresas como Experian, Votorantim Metais e Braskem, Danila transforma práticas de grandes corporações em soluções simples, ágeis e aplicáveis à realidade de pequenas equipes. Seu trabalho se concentra na criação de processos claros, rotinas de lideranças e estruturas que fortalecem a cultura, a execução e os resultados. Também atua como Board Advisor da Career Spring, Chair do Chapter de Atlanta e COO da Academia de Psique. Danila, que prazer imenso ter você aqui. Conta pra gente, vamos começar a fazer o seu check-in, conta pra gente aonde você está e de onde você vem. Primeiramente, eu quero agradecer você e o Rodrigo, são duas pessoas queridas, né? Convidada especial, obrigada, mas especial mesmo é estar aqui, né? E ter vocês aí, enfim, dentro do meu hall de amigos e de pessoas queridas aí que eu admiro muito o trabalho de vocês. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui prestigiando o podcast. Então, meu check-in, vamos lá, de São Paulo, capital, diretamente para Danila, Atlanta, Danila, Georgia. desculpa assim te interromper, mas Uhum. eu tenho que falar. Que currículo, hein? Nossa, a Cíntia estava falando ali, meu Deus, que profissional, a- meus cumprimentos e todo meu respeito por isso. Que Obrigada. sensacional. Eu estou agora assim, mais, só despertou mais ainda a minha curiosidade para essa conversa que a gente vai ter. Mas enfim, foi só um parênteses. Por gentileza, continue seu check-in. Obrigada, Rodrigo. Então, enfim, São Paulo, capital, direto para Atlanta, Georgia. E o que eu posso dizer sobre isso, muito obrigada mais uma vez, é que eu sou uma pessoa inquieta. A minha barra está sempre alta e eu estou sempre buscando, enfim, algo novo, né? Meu marido às vezes até fala para mim assim, Danila, você não está fazendo já muita coisa, né? Você ainda quer fazer mais coisa, mas eu tenho essa alma inquieta de querer, enfim, aprender e principalmente de querer ajudar, né? Minha alegria é quando um cliente meu, ou quando um amigo, ou quando uma pessoa vem me procurar, muitas pessoas me procuram poxa, eu estou procurando uma nova oportunidade, né? Ou, poxa, eu quero conversar com você e entender melhor, ou olha, estou lançando um projeto novo, com quem que eu gostaria de me conectar, enfim. Então, a minha alegria é olhar e falar, poxa vida, né? Essa pessoa teve sucesso naquilo que ela estava buscando e se de alguma maneira eu pude ajudar, para mim, no final do dia, é isso que conta, né? Se a gente conseguiu plantar uma sementinha ou ajudar alguém ou transformar a vida de alguém, para mim, é isso que conta no final do dia.
Muito maravilhoso, Dan. E aí, quando eu olho na sua bagagem, né, eu já vou querer que você faça aí um resumo, que realmente é um currículo muito maravilhoso. Mas quando a gente olha na sua bagagem, a gente vê, caramba, ela era engenheira, né? Não é que você era, você é engenheira, você não deixou de ser, mas você transformou e se reinventou quando chegou aqui. Conta pra gente como foi esse capítulo da sua bagagem quando você chegou de São Paulo aqui e se viu nesse novo momento, as descobertas. Eu fiquei super curiosa para saber mais detalhes sobre isso. Bom, eu vou até voltar um pouquinho antes, né, do momento de fazer essa mudança, né, para os Estados Unidos. Mas eu digo assim, se perguntar o que tem dentro da minha bagagem hoje, eu diria muita resiliência, né? Muita adaptação, e mesmo estando aqui há 13 anos, né, em Atlanta, sempre morei desde que eu vim do Brasil, eu vim direto para Atlanta e aqui ficamos, eu amo Atlanta, né? Para me tirar de Atlanta, assim, para outro lugar dos Estados Unidos vai ter que ter uma razão muito forte, que eu gosto muito daqui. Mas eu diria que é muita resiliência, e resiliência, para mim, eu acho que é algo na minha vida toda, né? Até quando criança, depois, enfim, como profissional, né? E agora, muito mais, quando você muda para um país diferente, uma cultura diferente, né? E outra coisa é se adaptar, porque eu prefiro falar inglês, né? Eu acho, não sei, aí vocês me ajudam com a tradução no português, mas é o embrace and adapt, né? É você estar num lugar diferente e falar, poxa vida, tudo é diferente, eu não vou ser rígido, eu vou ser flexível. Afinal, eu não vou conseguir mudar, quem vai ter que mudar sou eu, e a gente sabe que, né, o bambu, ele bend, né, ele dobra numa É. tempestade, mas ele nunca quebra, exatamente pela flexibilidade. Então, eu acho que eu diria que é isso que está dentro da minha bagagem, e tudo isso, enfim, né, essa resiliência, essa adaptação vem muito antes da minha profissão e das escolhas profissionais, né, no decorrer da minha vida. Eu venho de uma família, né, que eu fui a primeira da família a se formar na universidade, né, e depois disso meus pais se formaram e seguiram aí carreira junto comigo, né, meu pai foi ser mestre, professor em universidade, minha mãe até hoje é psicóloga, né, e atende, tem a sua clínica já aí há 20 anos, né, e a Academia da Psique vem daí, né, esse projeto no Brasil, com a minha mãe, que também é uma alma inquieta, eu acho que eu puxei isso, né, que está sempre se transformando, sempre aprendendo, É. e no auge dos Herdou, seus né? 70 Herdou essa anos, característica da mãe. herdei, ao auge dos seus 70 anos, ela está aí, fundando empresa, né, querendo, enfim, continuar ajudando, trazendo aí o conhecimento dela para transformar a vida das pessoas, e hoje focando na área corporativa, né, a gente está aí com o projeto da NR1, para trazer, enfim, um ambiente de trabalho mais saudável mentalmente aí para todo mundo, né? Para a liderança, para as equipes, enfim. Então, acho que eu busquei essa alma inquieta aí da minha mãe, né? Que diz que ela nunca vai se aposentar, né? Que enquanto ela tiver saúde, eu falo a mesma coisa, É, é. né? E, Oi, pode falar. Danila, uma pergunta. É, me chama a atenção, diante de todos esses papéis que você tinha, enfim, do teu trabalho, da tua formação, e você diz que quando houve essa transição para os Estados Unidos, teve algum desses papéis ou alguma dessas identidades ou títulos que você teve que desapegar para conseguir se ajustar melhor aqui nos Estados Unidos? Eu acho que eu tive que, primeiro, me desapegar de uma carreira corporativa e decidi empreender, então, né, totalmente diferente. Ah, obviamente, todo mundo tem um pouco, quando a gente se muda para um lugar diferente,
gerenciar essa parte das relações que você deixa para trás, né? Seja de família, de amizades, de network, enfim, é algo novo, é começar do zero, né? Uhum. E a minha estratégia, Rodrigo, assim, eu acho que, sem desapegar, mas eu acho que a gente vai colocando mais ferramentas dentro, né, da bagagem, sabe? Acho que a gente, ao invés de tirar, a gente põe. Ou, de É. repente, a gente usa ferramentas que estão lá escondidas e que a gente nem sabia, que fala, puxa, agora eu vou precisar dessas ferramentas, né? Uhum. Porque bom, eu me mudei para cá expatriada com meu marido, né? Certo. Não conheci Atlanta, sei lá, né? Se eu nunca tinha ouvido falar de Atlanta, né? Obviamente, nas Olimpíadas, mas o que Uhum. é Atlanta, né? E então, quando a gente veio para cá, bom, essa minha alma inquieta não podia falar assim, eu vou ficar de esposa, né? O que eu vou fazer? E aí, uma decisão era, eu não queria ir para o ambiente corporativo, trabalhar para ninguém, enfim. E aí, resolveu fazer uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, que era empreender. E aí, empreender, você tem que usar aí, enfim, várias ferramentas. E qual que foi meu caminho? Foi me aproximar da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Né? Alguém me falou, alguém me apresentou, me lembra, eu acho que fui atrás da Fabiana, na época que era diretora executiva, e da Lúcia Jennings, né, que é presidente da Câmara, né, a CEO da Câmara hoje. E, enfim, me aproximei delas e me voluntariei, porque eu falei, agora eu preciso começar a criar conexões, e o melhor de criar conexões é em um lugar que a gente se sente mais confortável, que é com as pessoas das nossas origens, Uhum. né? Mas E, você já sabia nessa fase o que você queria fazer aqui, que você pulou da cadeira de executiva para empreendedora? Você já tinha algo em mente quando você fez essas conexões? bom, quando eu estava no Brasil já, há alguns meses atrás, antes da gente se mudar para cá, eu já estava como consultora. Né, um pouco da minha carreira no Brasil, eu me formei, então, em engenharia, né, mas eu digo que eu nunca fui engenheira, porque, pelo menos de balcão, eu acho que eu tenho o mindset do engenheiro, a praticidade do engenheiro, né, a visão sistêmica do engenheiro, né, enfim, mas eu nunca fui engenheira. Até quando eu me formei, eu falei, eu não quero trabalhar de fazer projeto, eu sempre tive assim, eu vou entrar numa empresa e eu vou, na minha carreira, e um dia eu vou chegar a ser a presidente, a ser a CEO, então era essa a minha ambição em termos de carreira. E quando eu vim para cá, eu já estava trabalhando com um colega que me convidou, logo quando eu saí da Votorantim, para trabalhar com ele. E já na Votorantim, que foi a minha última carreira corporativa, eu já tinha feito um shift para a área de desenvolvimento humano e organizacional, que eu já tinha participado de algumas aquisições que a gente tinha feito na América Latina, Europa e Estados Unidos, e eu fazia toda a parte de integração dos processos, né? Fazia parte do time que fazia integração e, obviamente, trabalhando muito perto do time de desenvolvimento humano e RH, que entrava aí toda a parte de pessoas. E aí, uma das últimas aquisições foi a integração da Companhia Brasileira de Alumínio, não sei se vocês conhecem, interior de São Paulo, em Sorocaba. Trabalhei em Sorocaba por uns 3 anos, fazendo essa integração, fiquei lá, fui a primeira gerente mulher da planta. Lá, as mulheres ou elas estavam em São Paulo, no corporativo, ou elas eram a secretária, né, ou elas estavam no RH, psicóloga, tal, mas em termos de liderança, de ter alguém sentada ali na mesa dos líderes, junto com o diretor, na fábrica, eu fui a primeira mulher. Eu até brincava com o meu diretor na época, eu falei, tá vendo esse monte de quadro aí? Aí você põe um meu, dizendo, essa foi a primeira gerente mulher da CBA. Nada mais justo, né? Não é? Enfim, brincava com o meu diretor disso. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu pedi que eu não queria mais trabalhar na área de gestão, já tinha trabalhado bastante tempo, aprendido, feito uma série de coisas.
E dentro do meu plano de desenvolvimento, né, individual, eu pedi para ir para a área de desenvolvimento humano e organizacional, e aí eu cuidava do plano de sucessão e a parte de desenvolvimento dos talentos e da liderança de mais ou menos 300 líderes, né, corporativos da unidade de metais, né, da holding de metais. E aí fiquei lá um ano, aprendi, e aí saí, fui convidada para trabalhar com esse meu colega, consultor, a gente foi dar consultoria na parte de governança, melhoria de processo, pessoas em outras minerações grandes no Brasil, quando o meu marido veio, né, convidado e aceitou a proposta de vir trabalhar aqui em Atlanta. Eu ainda fiquei, eu me mudei mesmo, meu marido veio para cá em maio de 2013, mas eu pessoalmente me mudei mesmo em janeiro de 2014, porque nesse tempo eu fui fechar alguns projetos, não ia deixar né, o pessoal na mão com os projetos, então eu ficava umas 2 semanas, um mês, voltava, ficava lá no Brasil, fechava os projetos, e aí eu me mudei mesmo de mala e cuia, como diz, em janeiro de 2014. E aí foi esse colega que falou, por que a gente não abre uma empresa lá nos Estados Unidos? Por que não? Vamos lá, vamos abrir uma empresa. Eu vou estar mesmo livre. Só que, obviamente, a gente veio assim, abre uma empresa e tá, mas sem plano nenhum. E aí eu falei para ele, eu vou começar a fazer conexões, né? E aí fui para a Câmara de Comércio, hoje eu sou eternamente grata aí à Lúcia, que me deu a oportunidade, foi o primeiro cliente da Connect, foi a Câmara, né, que me deu aí a oportunidade aí eu fui ajudar a desenhar todos os procedimentos, porque a gente queria, assim, para treinar o pessoal, desenhar as descrições de cargo, o que a gente ia precisar, enfim, de organizar, na época, a Fabiana, né, que era a diretora executiva, né, que fazia o que a Gisele hoje faz, e eu fui montar com ela com o intuito da gente organizar esses processos, ter procedimentos para ficar mais fácil quando a gente trouxesse voluntários para treinar e para explicar o que a gente precisava, né? Então a Câmara foi aí meu primeiro cliente. Eu voluntariei na Câmara há uns 8 anos, assim, bastante tempo, né? De ajudar. Depois a Fabiana acabou indo embora, e aí eu fiquei como a diretora de operações e tocando as coisas com a Lúcia, enfim. E aí que começou essa, né, da gente começar a conhecer as pessoas, que foi muito bom. E aí, com o tempo também, o Fernando, que é o meu amigo lá no Brasil, que foi meu sócio abrindo a Connect, depois de um ano ele falou, olha, Danila, eu não vou me mudar para os Estados Unidos e tudo mais, então se você quiser ficar com a Connect, pode ficar. E foi aí que eu falei, não, então a Connect vai, enfim, focar na parte de pessoas, gestão de pessoas. E na época também, eu tenho parceria até hoje com uma empresa de contabilidade, e ela falou, olha, muitos clientes precisam de contratação, precisam de orientação de RH, arará. Eu falei, tá bom, então vou ter que aprender, né? Não que não sabia contratar, já, né? No Brasil, enfim, né? Minha equipe, como líder, gestora, fiz muito isso, mas como que é aqui nos Estados Unidos e como que é prestar um serviço desse para alguém? E eu Uhum. tive muita sorte, né? Apesar que eu falo que sorte vem da oportunidade, mais a competência, mas eu tive muita sorte, assim, das pessoas acreditarem, né, em mim e mesmo ali começando, né, e sempre fui muito dedicada, assim, muito séria em aprender, né, e muito transparente, dizer, olha, não sei, deixa eu ir atrás, e aí eu fui me associando aqui nos Estados Unidos com instituições, associações, enfim, de credibilidade, para poder me dar as informações e para eu poder prestar um serviço para um cliente que viesse de uma fonte confiável, de uma fonte fidedigna, né? Que não é você falar, vou googar aqui, pegar hoje no chat GPT ou qualquer AI, pegar alguma coisa e falar, tá aqui. Uhum. Então, eu fui usar a Sherm, me associar a Sherm, fazer cursos, aprender, e também, digo, fui aprendendo no dia a dia, né? O cliente falava, Danila, preciso disso aqui, legal.
E aí eu ia atrás, deixa eu Vou aprender, fazendo. e comecei a criar uma rede, que eu também conhecia profissionais de RH, e pegava o telefone e ligava, olha, o cliente me pediu isso daqui, como que eu devo proceder, e aí, graças a Deus, eu tive pessoas, né, ao longo do caminho, que estavam aí abertas a me ajudar, né, não, olha nesse lugar aqui, acessa essa informação aqui, olha, dá uma olhada, ou até falar, olha, nessa situação, né, eu indicaria fazer isso, e aí fui, enfim, É. aprendendo, E, vendo. Daniela, deixa eu te perguntar, olha só, diante da sua formação como engenheira, uma formação mais técnica e até da sua experiência de trabalho também, que é um ambiente que exige estrutura, processos, compliance, que são áreas muito técnicas. A pergunta é: como que você integra o ser humano dentro disso tudo, dentro do seu trabalho? E também uma outra questão é: em que momento a Connect Solutions ela deixou de ser apenas um negócio e passou a ser uma resposta à sua própria experiência como imigrante? Uhum. Ah, bom, é, eu acho que quando eu vejo assim, eu acho que as pessoas, na verdade, vou voltar um pouquinho, né? Hum, Ah, quando eu me tornei gerente pela primeira vez, líder e responsável por um time, eu fiquei assim, uau, que poder que eu tenho de decisão pela vida das pessoas, né? Pelo bem da vida delas ou por algo que elas não estavam esperando, né? hum, E eu falei, meu Deus, né? Como esse poder ele é grande, porque dentro da minha equipe eu podia decidir a vida de alguém para ela ter uma carreira de sucesso interna ou para ela ter uma carreira em outro lugar, em outra área. E isso, na época, assim, como líder nova, me deu um certo medo, receio, né? Porque eu sou muito responsável pela vida das pessoas, pela performance. E eu me lembro, uma vez eu tive um feedback hum, do meu chefe, né? Que ele virou para mim, logo quando eu fui promovida, né? E me achei, né? Na minha avaliação de performance, falei, agora eu sou a última bolacha do pacote. E aí ele me avaliou, assim, minha curva deu assim, a dele deu assim. E aí eu falei assim, nossa, mas por que, né, essa diferença? Aí ele falou assim, porque agora eu não estou te avaliando como uma consultora, eu estou te avaliando como uma gerente, e você acabou de sentar nesse cargo, então você está em desenvolvimento. Então eu não hum, posso te avaliar nesse nível, você está crua em certas coisas, então eu preciso agora te ajudar a performar na tua nova posição, porque eu tinha sido promovida muito recentemente. Aí eu falei, hum, poxa, olha que responsabilidade a gente tem na vida das pessoas que estão ali. Então, eu vejo o seguinte, né, Rodrigo? As pessoas são o centro de tudo que a gente faz, né? Seja tecnicamente, hoje eu trabalho B2B, né? A é, Connect presta consultoria, serviços para empresas. Mas quem que uhum, é a empresa? São as pessoas, né? São as pessoas que eu me relaciono todo dia, né? Do hum, cliente que está ali. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de um cliente que ele falou, Danila, me explica isso, né? Que coisa mais absurda, enfim, de uma situação. E eu falei, é verdade, é absurda, né? E como que eu gerencio essa angústia, essa frustração com o meu cliente, né? Então, eu vejo isso, acho que eu entrego, a Connect é uma instituição que trabalha para outra instituição jurídica, mas a Danila, a pessoa, trabalha com o cliente do outro lado, que é uma pessoa e que tem as suas expectativas. Então, eu vejo nesse sentido, sabe, Rodrigo, de estar ouvindo bem o cliente, de estar entendendo bem o cliente, e de ser transparente das coisas. E a minha função, obviamente, que a minha responsabilidade, ela é muito limitada, porque não sou eu que estou lá no dia a dia, sim, né? Então, a minha responsabilidade é guiar o meu cliente para que ele tome as melhores decisões, mas lá no final, quem vai tomar a decisão é ele. uhum.
Eu só quero que ele tenha as informações corretas, né, ou todas as informações possíveis, para que ele possa pensar dentro daquilo e tomar a melhor decisão. Obviamente que no meu trabalho também tem muita coisa que é preto e branco. Olha, você está fazendo isso para fazer direito, está aqui escrito, tem que fazer A, B e C, né? Mas tem coisa Certo. que a gente vai dizer, olha, isso aqui é o que a gente pode dizer, mas o que faz sentido para vocês? E aí a decisão, obviamente, lá no final do dia do cliente, mas o que eu quero é que ele tenha conforto e informação suficiente para poder tomar essa decisão, e às vezes até discutir, né? Ah, estou com um problema lá, meu funcionário XYZ. Vamos sentar, vamos discutir, Sabe vamos... que você é o apoio, né, isso é tão Exatamente, importante. Sabe exatamente. que eu fico pensando, como consultora de marketing pessoal, e eu vejo a sua marca sendo reconstruída, né, reinventada e até dando uma sequência do que você já tinha começado no Brasil, com muita clareza. Quando você me conta toda a sua trajetória e você fala: "Ah, eu olhava para as pessoas e falava: 'Você pode colocar ali no quadro que eu vou ser CEO'", né, então você tinha sempre uma clareza muito forte de crescimento, independente do cargo ou do crachá que a gente carrega, mas desse crescimento seu como evolução pessoal. E ter vindo do Brasil para Atlanta te trouxe muito essa possibilidade de reinvenção e de refazer algumas coisas que diziam a respeito ao seu crescimento, né. E aí Uhum, quando você me fala da busca que você teve pela Câmara do Comércio, por buscar essas conexões corretas, por entender, por dar esse upskilling no seu conhecimento, de você realmente, né, mergulhar dentro desse novo momento que você estava vivendo, aprender cada vez mais e se reestruturar e ter esse olhar atento e esse ouvido atento para entender o que seria necessário aqui nos Estados Unidos e o que você precisaria aprender para cada vez mais conseguir seu lugar ao sol, que eu geralmente falo que a gente tem o nosso lugar ao sol uhum. como marca pessoal, me deixa muito feliz em ver que você é uma marca muito, resiliente, como você mesma trouxe, mas muito fortalecida por tudo que você construiu. E aí, partindo desse cenário, me deixa entender um pouco o que você trouxe na sua mala de mão lá do Brasil, da Danila em específico, e que foi muito importante para você lá e que você sabe quando você traz na mala de mão com o maior cuidado, para que a gente não descuide disso quando a gente chega num novo lugar, para que essa nossa habilidade, esse nosso talento seja de alguma forma considerada aqui nos Estados Unidos? Teve alguma coisa que você trouxe que da Danila que era lá no Brasil e que fez todo o sentido para a Danila que é aqui nos Estados Unidos? Ai, Cíntia, eu acho que eu trouxe, eu tenho uma filosofia comigo e eu acho que isso nunca vai mudar, é ouvir, né? Eu acho que é isso que eu trouxe, ouvir. Antes de falar, antes de criticar, antes de dar opinião, ouvir, entender. E a gente sabe, né? Eu vim do Brasil e eu falo que meu inglês era para me virar no McDonald's, né? Por mais que tinha feito o curso, aí você chega aqui que você fala, não entendo nada do que eles falam. Eu não me esqueço, indo no. A gente aqui montando o apartamento, né? Teve que comprar algumas coisas para a cozinha, e eu indo na Macy's, tentando comprar um pegador de macarrão. E aí eu não sabia falar pegador de macarrão, né? E aí eu falei para a moça, aí eu fiz com a mão assim, né? Eu falei, I need something for pasta. Aí ela, a pasta fork. Eu falei, oh, yeah, pasta fork, that's fine. Eu falei, sei lá, né? Como pegador de macarrão em inglês. Então a gente passa por desafios, assim, desafios da língua. Por isso que eu falo do ouvir e do se colocar, né? Hoje eu tenho colegas aqui que não falam inglês até hoje bem, porque tiveram vergonha de se colocar, ou não tiveram interesse, ou se apoiaram no esposo, na esposa, para fazer. E eu não, eu falei, eu pus o pé aqui, meu telefone era em inglês, televisão era em inglês, livro em inglês, rádio em inglês, porque eu falei, eu vou entender isso aqui. A felicidade que foi, eu ouço uma rádio aqui em Atlanta desde que eu cheguei, que é a B98.5, e aí eu não entendi o que o cara falava, tinha um teaser lá que ele fazia que eu não entendi. O dia que eu entendi, eu falei,
é isso que ele está dizendo. Eu falei, uau, uau, Legal. agora sim, né? E até hoje, gente, tem coisa que eu não entendo, né? O vocabulário a gente vai construindo, a gente não, pelo menos eu não fiz nenhum, não fui alfabetizada aqui, né? A gente não, né? Não tive, fiz cursos, não é a mesma coisa de você ser alfabetizado e tudo mais. É, Então, todo dia eu aprendo algo novo em é. inglês. E tem coisa que a gente não aprende na escola, a gente aprende no dia a dia, na prática, à medida que a gente tem necessidade de usar aquilo, né, Danilo? Exatamente. Então, Falo assim, que a gente chega a uma fase que os nossos filhos nos corrigem, né? Eu falo, É, opa, todo momento, né? preciso aprender. Minha filha me corrige, mãe, você disse isso, não foi aquilo, né? É assim que fala. Mas, enfim, a gente está aqui para aprender e eu acho que o que eu tenho aprendido a trabalhar em mim, porque é uma jornada, né? A gente vem para cá, eu falo, eu tô há 13 anos, eu lembro quando eu tinha 1 ano, aqui 2 anos, e eu via as pessoas falar, eu tô aqui há 10, há 20, há 30 anos, eu falava, meu Deus, será que eu vou chegar lá um dia? Né? Como é que vai ser isso e tal, mas mesmo hoje há 13 anos, eu muitas vezes me sinto né, o peixe fora d'água, né, o cisne negro, a ovelha negra, o outsider dentro da comunidade em geral, né? Eu brinco, né? Outro dia eu estava num evento lá na escola da minha filha, e aí eu estava lá servindo, teve o Father's Daughters Dance, né? E aí ela me pediu, ela falou, mãe, vai voluntariar, vai ajudar? Eu falei, tá bom, eu vou lá ajudar, e fiquei na mesa dos docinhos lá, né, para as crianças. E aí chegou um pai, não sei, oi, né, tudo bem? Boa tarde, darará. Eu respondi, ele, de onde você é? Eu falei, não acredito. Eu falei para ele, né? Falei, não acredito. Como assim? Como assim? Eu te falei oi e você já veio de onde você é, né? Brincando com ele. Então, enfim, é isso que a gente enfrenta todo dia aqui. As pessoas sabem que você é diferente, as pessoas sabem que você é de outro lugar. Muitas vezes é desconfortável, né? Mas eu me coloquei assim, não, eu vou quebrar esse desconforto e voltar a conversar. Vocês devem não achar, mas eu sou tímida. E aí eu sou quieta, né? Aí eu me enfiei no Parents Volunteer Association, né? Nos PTOs, PVAs aí das escolas, né? Onde as mães, basicamente, né? Vão lá voluntariar para fazer coisas na escola. E eu falei, não, eu vou me enfiar nisso porque eu preciso sair da zona de conforto, de estar mais próxima, né? Nós brasileiros, a gente, enfim, é diferente. Eu falei, não, tem que ir lá e as pessoas têm que me conhecer. E eu não quero saber se eu tenho sotaque, não quero saber se eu falo errado, ou se alguma coisa eu não faço a pronúncia correta. I don't care, eu vou levar isso na brincadeira e eu vou Tem que se jogar, né, me Danila? jogar. Tem Exatamente. situações que a gente tem que se jogar para sair da zona de conforto, Exatamente. senão, né? E depois da Câmara de Comércio, Rodrigo e Cíntia, eu fui ser board do World Trade Center Atlanta. Eu fui atrás porque eu falei assim, ok, já comecei aqui meu network na comunidade brasileira, mas agora eu preciso, as pessoas locais precisam me conhecer, né? Então eu me coloco, hoje, claro, muito mais confortável no inglês, né? Obviamente, assim, não pego 100% das coisas, tem coisa que às vezes eu falo, opa, I missed, né? O que tá ali, tem que treinar bastante o ouvido e tal, mas e de criar coragem, né? Hoje a Connect também, a Connect, assim, eu fundei quando cheguei aqui, ela tem 13 anos, mas eu falo que eu peguei a sério e falar, não vai ser mais bacana, vou me sentir útil, vou ajudar as pessoas, tal, mas como business. Foi há 3 anos atrás, assim, porque também nesse meio tempo nasceu minha filha, né? Aí eu fui ser mãe, e, né? Enfim, fui me dedicar, mas eu falo que de 3 anos para cá, desde 2022, 4 esse ano, eu falei, não, agora eu vou realmente me dedicar seriamente, olhar isso como um negócio, e aí eu fiz o negócio crescer 5 vezes em 1 ano, né, em termos de faturamento, e agora a gente deu outra pivotada, eu não fazia folha de pagamento, eu falava, não vou mexer com isso,
é muito burocrático, muito operacional, rarará. Mas aí eu comecei a ver que os meus clientes, para eu atender melhor os meus clientes, fazer folha de pagamento para eles faria sentido. E assim, estou bem feliz com o resultado, né? A gente fez essa pivotação e aí tem trabalhado com contadores, né? Agora a gente está conversando com contadores para que eles ofereçam, e o foco não é rodar a folha de pagamento. Mas eu estou falando assim, rodar a folha de pagamento com propósito. O que, que eu quero dizer isso? Por mais que você tenha um funcionário, saber se está tudo certinho com as leis locais, se está tudo registrado, se os impostos estão corretos, se o teu funcionário, enfim, o que, que ele precisa para ser contratado, se você tem os contratos de trabalho, enfim, né? Não é só rodar a folha, mas é aquilo que está em volta, porque no final eu não quero que o meu cliente lá no futuro tenha algum problema, né? E assim, no começo do ano, aí que são as conexões, né? Eu sou muito grata, enfim, alguns parceiros, algumas pessoas que confiaram em mim e me deram essa oportunidade de rodar a folha de pagamento, né? De me dar essa oportunidade de novo de aprender, né? Enfim, e a gente está fazendo um trabalho bacana. Agora a gente tem que fazer um trabalho aí porque eu não consigo, né? Eu falei para esse meu cliente, falei, olha, a gente tem um passivo aí que você vem trazendo de outros prestadores de serviço. Eu falei, mas comigo a gente vai deixar a casa limpa. Eu falei, eu não. E isso é olhar para o ser humano, né, Danila? Porque é muito mais do que só ter uma conta com o cliente, mas é olhar para ele de uma forma mais íntegra e integrar, inclusive, outras áreas, que também eu acho que, quando você me falou da sua bagagem, que você trouxe o ouvir, eu acho que faz muito sentido quando você me mostra agora em exemplos claros, né? Porque isso é ouvir o seu cliente, isso é adaptar para o seu cliente. E essa coragem de poder falar, olha, eu não sei, mas eu vou buscar. Eu vou atrás. Eu acho que isso daí também diz muito sobre essa sua mudança de país, mas também muito pela sua coragem de sempre querer se jogar em algo a mais e sair dessa zona, como a gente tem falado bastante aqui no podcast do conforto, que é bem desconfortável, né? Uhum. E tentar entender que o risco faz parte. Eu acho que esse Sim, é um ponto super importante. sim. E a gente sabe, né, que mudar é um desconforto, né? Você não conhece ninguém, aí você vem a uma cultura diferente, é uma língua diferente, costumes diferentes, né? E você fala, e agora? E aí a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente não pode deixar aquela carência ou ansiedade de você se aproximar também de pessoas que não vão se olhar, né, não tem aquele negócio, todo brasileiro é família, todo brasileiro é amigo, eu vou confiar em todo mundo, né, não é assim, né, então as pessoas têm que saber bem como se relacionar, né, eu acho que esse também é um aprendizado para mim ao longo desses anos, de onde você entra, de onde você está, né, como você cria, desenvolve os relacionamentos, em que locais, né? Porque vocês, não sei se vocês viram a notícia aí que prenderam 3 brasileiros na Flórida hoje Uhum, com fraude em imigração, uhum. né? Enfim, Orlando. Sim, Então, foi advogados que não eram advogados, né? E que, exatamente. enfim. Então, assim, e isso a gente tem que ficar esperto, porque existe, claro, uma carência e uma fragilidade quando a gente se muda, né? E quando a gente decide fazer, porque é tudo novo, né? Claro, muitas vezes aí nessa minha jornada eu me senti sozinha. Às vezes eu me sinto sozinha. Outro dia eu estava falando para o meu marido, eu falei, não, gente, eu quero entrar num clube do livro. Falei para o meu marido, vou achar, olha aí, minha alma inquieta, né? Não, vou achar um clube do livro de mulheres aqui perto de casa, ou sei lá onde, que eu quero, sei lá, ler um livro e aí trocar ideia com a mulherada, tomar um café, discutir coisas diferentes, fora do trabalho, fora do dia a dia, né? Onde que você acha, né? Enfim, fui na biblioteca, fui na Barnes Noble. Falei, como assim, gente? Aqui não tem um clube das mulheres, né? Um clube do livro. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou montar um. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, aí eu falei primeiro, não, vou jogar pickleball. Sei lá, vou me enfiar num time de pickleball e vou. Eu falei, porque a gente tem que. Senão a gente fica sozinho, né? E é difícil, a gente sabe, assim, nessa jornada é difícil de você
fazer parte da comunidade mesmo. A gente sabe que os americanos são mais reservados, né? A gente sabe, e é normal, porque o pessoal cresceu fazendo o colégio junto, a faculdade junto, e aí cria aqueles grupos. Para você entrar é difícil. Uhum. E eu acho que, eu não sei se vocês passam por isso, passaram, ou de repente tiveram mais sucesso que eu estou super aberta a boas dicas. Para você criar um relacionamento, obviamente com brasileiro a gente cria, a gente, né, muito mais fácil, Sim, 90% das pessoas, assim, que vêm na minha pelas mesmas bagagens, né? Pelas tem as mesmas histórias em bagagens, É. comum. que vem aqui em casa, que tem amizade, que vem jantar, que vem almoçar, né, são brasileiros, né, às vezes a gente tenta, assim, e minha vizinha aqui de frente, que hoje de manhã eu liguei para ela, falei, ó, eu fiz pão, ontem eu fiz pão, eu fiz muffin para minha filha, porque agora sim, eu faço pão em casa, muffin em casa, bolo, eu falei, chega, eu falei de comprar essas porcarias, você gosta, eu vou fazer em casa, e é divertido, né, eu estou me divertindo, pelo menos, com isso, por enquanto. Mas é difícil de você entrar, então eu falei, a gente que tem que se pôr, né, eu falei para meu marido, para a gente construir um relacionamento que não seja só com brasileiros, porque a gente já tem a mesma bagagem, de entender a bagagem do outro, falei, nós somos o outsider, e não é que tem preconceito, porque as pessoas também não sabem da nossa bagagem, então eu ponho no seguinte Exato. sentido, né, eles veem que a gente fala uma língua diferente, eles também se sentem desconfortáveis, porque é algo diferente para ele. Então, não é preconceito, eu não sinto que é preconceito, eu sinto que tem aí, enfim, uma barreira, até pela gente de não saber, de não, né, de ser É. diferente, de ser estranho, E, com que e eu ao lido. contrário, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a grande maioria deles são muito receptivos, são muito Sim, abertos a sim, conhecer novas pessoas, novas sim, culturas, sim, novos comidas, novos pratos, sim, né? sim. Mas é a gente que tem que dar o passo, é isso que eu falo, a gente é que tem que. E não é fácil. Eu fui outro dia na reunião do PVA, né, lá da escola, e cheguei na reunião. Aí eu falo, gente, que eu sou tímida, né? Eu não sou o tipo de pessoa que chego já, oi, tudo bem, prazer, sou a Danila. Não, eu cheguei, oi, tal, peguei um café e sentei. Ninguém veio falar comigo. Hoje eu já olho, assim, acho que a maturidade, o tempo de estar aqui, eu não fiquei lá, falar, poxa, ninguém fala comigo, ninguém nananã. Eu já converso comigo da seguinte sentido, Danila, você que tem que ir lá e falar com as pessoas. Você que é nova aqui, né? Então você que tem que se pôr lá e falar com as pessoas, né? Então eu fico aqui no meu, vai lá, né, Danila? Porque tem do outro lado, fala, ai não, eu vou ficar aqui quietinha mesmo, deixa eu participar da reunião, in and out, tá bom. E aí o que eu ponho na minha estratégia, na minha cabeça, eu tenho que ir em toda reunião, o pessoal tem que me ver lá, e eu tenho que aparecer. E aí eu vou ser um familiar face. E aí elas vão começar a se sentir confortáveis em vir conversar comigo, porque eu sou um familiar face. Sem dúvida. Então eu acho que a gente passa por isso como alguém de fora, e eu não sei, eu fico me questionando, será que um dia, mesmo morando aqui 30 anos, eu vou me sentir que eu sou 100% daqui? Eu acho que não, sabe? Sim, Eu acho que não, eu acho que a é, gente. E isso não me incomoda, não. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque. E você tem que estar bem com isso, porque assim, eu não sei, né? Quando eu penso no Brasil, né? Eu sou lá de São Paulo, tal. Penso em São Paulo, às vezes me dá uma saudade, né? Das coisas que eu vivi, das coisas de lá, né? Sei lá, do se sentir mais livre em alguns aspectos. E aí você fala, puxa vida, né? Eu não sei se um dia eu vou me sentir assim aqui. Apesar de adorar viver aqui, apesar de, enfim, um monte de coisa, de não pensar em voltar para o Brasil. Às vezes eu penso para minha filha ter experiência de viver no Brasil, né? Eu não quero que ela perca essa raiz, né? Afinal, ela tem pais brasileiros, né? Então, né, de perder e, a raiz e a língua. e você acha que você se adaptaria bem no Brasil novamente?
Porque o que muita gente sente com a questão da imigração é que, como você disse, a gente ainda não se sente em casa aqui 100%, mas pelo tempo que a gente tem que já saímos do Brasil, será que a gente ainda voltaria a se sentir totalmente em casa lá? Eu não sei. Você sabe que outro dia eu sigo um canal que se chama Deutsche Welle, que é uma emissora lá da Alemanha, né? Ah, e outro dia ele estava falando do caso de uma brasileira que morou, sei lá, 15 anos na Alemanha e decidiu voltar para o Brasil. Acho que deu esse homesick e decidiu voltar para o Brasil. E aí a reportagem estava dizendo exatamente disso, da readaptação, e ela ficou 1 ano ou 2 no Brasil e voltou para a Alemanha, não conseguiu se readaptar. Meu marido fala, né? Ele fala: olha, se um dia a gente decidir voltar para o Brasil, vá consciente que voltar para cá vai ficar muito mais difícil, né? Ou a gente vai chegar lá e vai querer voltar no dia seguinte. Então, assim, tem que ser bem pensado, né? Mas, enfim, eu sinto dessa maneira em tudo, em business, pessoalmente, né, no relacionamento com as pessoas. Anyways, e eu gosto muito, acho que como eu fui uma pessoa assim que, sei lá, sinto, né? Meus pais mudaram muito de trabalho, o trabalho que eles tinham faziam eles viajar muito até meus 7 anos de idade. Eu acho que eu tinha vontade de criar raiz num lugar, sabe? Tipo, eu não quero estar me mudando muito. Ao mesmo tempo, te deu muita bagagem de adaptação, né? Sim, Porque sim, eu acho que entra muito dentro da sua bagagem, da sua história e trajetória, de forma geral, essa questão da adaptação, pelas suas falas, do que você fala, né? E são escolhas. sim. Às vezes de querer estar no seu cantinho, de não querer se movimentar em função de criar novas possibilidades, mas é sua escolha. Ao mesmo tempo, também tem aquele comichãozinho de falar: não, eu preciso, se eu quiser que algo se movimente, esse movimento tem que surgir de mim. E Uhum, aí, essa questão de adaptação, de escolher, de poder também ter essa liberdade, que é o que você também trouxe aqui, agora no final, falando dessa liberdade de saber que em qualquer lugar vai ter seus pontos positivos ou não tão positivos assim, mas que você também tem essa escolha de saber que você vai se adaptar. No final das contas, você vai se adaptar, né? Eu sim. Eu acho que esse não é um tive ponto. problema, sabe, Cíntia, assim, de me adaptar, de falar assim lá no começo, sabe? Pelo contrário, assim, eu acho que eu me adaptei super bem, porque eu acho que pela pessoa que eu sou, assim, muito organizada, eu gosto de, né, respeitar o tempo aqui, a gente aprende muito a respeitar o tempo do outro, né? Ah, eu marquei meia hora de conversa. A gente sabe que os americanos, né? Brasileiro não, a gente vai, tudo bem, mas os americanos sabem, ah, marcou 20 minutos, 15 minutos, meia hora, eles já têm o script prontinho para tudo. Deu 28 minutos, Danila, foi ótimo, falou, nossa, que legal, e tchau, né? A gente sabe. Então, eu me Uhum. adaptei muito bem a isso, sabe? Assim, dessa cultura, dessa parte da cultura. Até porque também eu já tinha morado um tempo antes na Alemanha, um pouco, enfim, então já tinha experimentado um pouco da diferença cultural, né, do Brasil, mas eu acho que quem é expatriado aí vem com essa. Acho que todo expatriado, ou todo mundo que decide sair do teu país, das tuas origens e ir para um lugar diferente, acho que todos nós temos algo em comum que é a coragem, né? De enfrentar o medo e as incertezas, porque pode ser que você venha e dê tudo certo, pode ser vire, enfim, não ser legal para você, você não se adaptar, você não, né? Para mim, eu falo assim, obviamente que os primeiros anos é a fase do namoro, né? Tudo é lindo, tudo é bacana. Aí passa os 10 anos, você já começa a ver mais os defeitos do lugar, os defeitos, né? Você fala, putz, é verdade, aqui tem isso, aqui tem aquilo, né? Eu não tinha visto antes, enfim, mas isso é qualquer lugar do mundo que você for, né? Qualquer lugar do mundo. Qualquer Ai, gente, lugar. tá tão gostoso esse papo, mas a gente vai ter que ir Sim, caminhando aí para o final. E quantos aprendizados, né, Dan? Eu acho que toda vez que a gente recebe uma pessoa no nosso podcast, eu saio
mais transformada dentro de cada episódio. E aí algumas palavras que às vezes a gente relembra, porque olhar para essa trajetória também é relembrar a minha, também é relembrar a sua, né, Rô? É, Eu acho que traz esse ensejo da gente pensar: "Ah, que legal", que é olhar pelo olhar dela, como é que ela viu essa passagem, como é que ela viu essa travessia, e quantos aprendizados, quantos talentos e skills a gente vai adquirindo com toda essa bagagem. Dan, vamos começar a fazer o check-out aqui. Tá bom. Me conta o que para você ficou do nosso podcast, o que você gostaria de deixar como mensagem final aqui para o nosso ouvinte? Uhum. Eu digo o seguinte, acho que, de novo, né, eu acho que, ouvir e aprender, né, eu acho que a gente, tem que estar sempre atento, né, e eu falo que, assim, é uma página em branco, né, para todo mundo, acho que a mensagem que eu quero deixar para todo mundo que tome essa decisão, né, de pegar a sua mala e sair das suas origens, pelo motivo que for, seja pessoal, seja trabalho, seja por causa do esposo ou da esposa, não interessa, que é uma decisão pessoal, no final uma decisão pessoal. Venha com a página em branco, né, venha com os olhos para observar, os ouvidos e aberto às coisas novas, né, aberto ao que esse novo lugar vai te trazer, né, eu sempre gosto que a gente se decepciona, a decepção, a frustração vem da expectativa que você forma das coisas, né, venha com plano, mas não venha com expectativas, ai, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que, qual é o meu plano ali? Eu estou chegando nesse lugar, eu tomei essa decisão, para onde eu vou? Né, então é muito do que eu estou falando, do embrace e adapt, né, abrace o é. que vem, né, as pessoas que aparecem no teu caminho, as oportunidades, ah, né, deixa aquilo que tem que ir, let it go, né, mas vem assim, venha com uma página aberta, é um livro novo, uma história nova vai ser escrita, né, e o senão não existe. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ficado, não existe. O que existe é o daqui para frente. O que você fez, passou, você não muda. O que muda é a partir de agora. Então, eu acho que é isso que eu levo, assim, de aprendizado. Esse é meu aprendizado como uma imigrante, né? Enfim, de todas as inseguranças que a gente passa por esse caminho, por todas as incertezas. Mas você tomou essa decisão, aproveita, né? É. É a sua essência, né. Eu Aproveita. vou eu vou falar um pouco do aprendizado que eu tive e depois eu passo já a bola para o Rô para ele encerrar aqui pra gente. Mas, eu vou falar algo que a gente não falou tanto, mas ficou nas entrelinhas daqui, tá. Esse episódio me deixou muito com a percepção de quanto você se arriscou, sabe. E tem a ver com o que a gente falou sobre sair da zona do conforto, Uhum, e tem a ver com coragem, principalmente, porque eu acho que quando você se apropriou da sua coragem, você se jogou em muitos novos episódios dentro da sua trajetória. O se arriscar a falar uma língua, o se arriscar em grupos que são desconhecidos para você, o se arriscar nos momentos em que você se sente desconfortável, mas também falando que você é uma pessoa mais quieta, mais introvertida, que não tem, né, então é muito se arriscar e se jogar e traçar caminhos com muita clareza para que esse risco se tornasse um pouco mais previsível e que te deixasse de uma forma confortável. Então parabéns, parabéns pela sua bagagem, excelente. obrigada. Rô, É. com E você. olha, então, Danila, acho que à medida que a gente vai ouvindo a sua história, a Cintia colocou muito bem, a gente se identifica muito. Eu acho que todo imigrante, ele percorre mais ou menos um mapa e ele passa por etapas muito semelhantes, apesar de que tem uma individualidade ali que é específica de cada um. E ouvindo a tua história, eu consegui me identificar em vários momentos e também consegui identificar momentos que eu pensei, poxa, eu podia ter feito igual ela. Eu acho que eu tinha sofrido menos, sabe? Então, sempre é um aprendizado, né? Eu acho que compartilhar essas histórias e é um dos objetivos que a gente tem aqui, né, Cíntia? Que é fazer com que as pessoas tirem proveito dessa experiência que os nossos convidados compartilham e
faz com que eu, pessoalmente, passe a te conhecer mais e te admirar mais por conta dessa jornada que você viveu, né? E, Danila, para quem também se identificou com essa história ou quer saber mais sobre o seu trabalho, como que as pessoas podem te encontrar? Bom, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, né, Danila Palmieri, ou também a página da Connect, né, tá lá, Connect Solutions, AGR for International Business. Podem me encontrar no Instagram, que é o @connect com 2 T's, solutions, 2 N's e 2 T's, solutions, né? Enfim, vai ser um prazer conectar, né? Depois eu posso passar para vocês, eu não sei se vocês colocam no final do podcast, telefone, Sim. WhatsApp, e-mail. Uhum. Então, o pessoal pode também entrar em contato comigo por esses canais, e vai ser um prazer, assim, adoro conhecer gente nova, enfim, sempre que as pessoas me abordam, então vamos bater um papo, deixa eu te conhecer, deixa eu me apresentar, porque a gente nunca sabe daquela conversa o que vai sair, certo? Às vezes a gente está ali e fala, poxa, um recurso para mim, amanhã alguém me pede, eu falo, opa, vou ligar para a Cíntia, vou ligar para o Rodrigo, eles podem ajudar, e E eu vice-versa. preciso falar que eu vou fazer meu adendo aqui. Ela é Uhum. muito conectora. Ela já nos ajudou muito. Eu tô falando nos porque é família. Ela sabe disso e, enfim, ela coloca as pessoas certas na hora certa para falar com a gente. Muito bom, Dan. E, de novo, obrigada. Né? Eu que agradeço, é um É. prazer estar aqui, quero ver esse podcast decolar aí, cheio de bagagem, né, Cintia e Rodrigo? Parabéns pela iniciativa, enfim, muito bacana, vai ser ótimo, desejo muito sucesso. A gente que agradece, e assim, dependendo, se contando com o nosso entusiasmo, né, Cíntia? Com certeza a gente quer alcançar muitas pessoas aí com o nosso podcast. Mais uma Ué, vez, Danila, muito a referência obrigado. de gente, você já sabe, É desse jeito. Mas pessoal, aí a enfim, gente traz mais, só pedir, ficou à disposição. muito obrigado. Danila, obrigado pela sua participação. Cíntia, vamos então encerrando mais esse episódio do podcast O que tem na sua bagagem. E você que gostou desse episódio, não deixa de curtir no YouTube. Também estamos no Spotify e no Apple Podcasts e também o nosso perfil no Instagram para você ficar sabendo das últimas novidades, dos cortes, das entrevistas que nós já fizemos, enfim, uma série de canais aí nas redes sociais para que você possa acompanhar o podcast O que tem na sua bagagem. E agradeço mais uma vez a participação de todos e até o próximo episódio. Até mais, gente. Até mais. Vai.